Geração Jornal, edição de sexta-feira, dia histórico para Angola e França. Países lançam nova era na cooperação com acordos importantes assinados em Luanda. Caminhos que podem mudar a realidade do setor agrícola e as contas do futuro no que diz respeito à autossuficiência alimentar. Dificuldades no projeto habitacional Onjoieto, falta de água e criminalidade elevada. Desafios no município de Belas, que conta com nova administração. Especial Março, o jornal traz o exemplo inspirador de Maria Andizolela, a mulher mototaxista. Olá, bem-vindo. As notícias começam hoje no projeto habitacional Onjoieto, no Talatona, de onde chegam lamentações. Os moradores queixam-se das dificuldades causadas pela falta de água e também do elevado índice de criminalidade. Eles contam que, em relação à água, a carência é tanta que muitos deles chegam a ficar longos dias sem o banho diário. Às vezes nós tiramos água do buraco mesmo aqui. Tiramos água do buraco com copo, com a jarra. Estes clamores surgem devido à falta de água potável da rede pública há mais de 10 anos e à onda de criminalidade que são os principais problemas enfrentados pelos moradores do Onjoieto, distrito urbano da cidade universitária, no município de Talatona. Eles dizem que dependem das motorizadas de 3 rodas, vulgo cupa-patas, para obterem a água. Acorda de manhã, 4 horas de manhã para as 5, para tomar banho não tem água. Se a mamãe não tem, só lava a cara, tu anda, tá a cheirar, catinga, você tá no caminhonete do comandante. Assim mesmo tá sério. Estamos há mais de 12 anos que o bairro não sai água, não jorra água. Mas o bairro todo está canalizado, mas infelizmente não jorra água nas nossas torneiras de casa e sofremos muito na falta d'água. Eu pelo menos tenho um tanque d'água, o tanque d'água está ali. Mas aqui as vizinhas não têm tanque d'água, há vizinhas que compram no motoqueiro. O bidão 3.200 e é muito caro. Já recorremos, tem aqui, a nossa coordenadora também já recorreu, já metemos carta na IPAL, já fizemos, mas não tem solução. Um dos cidadãos provou a IPAL, que tem os documentos sobre a canalização feita pela empresa pública. Eu tinha a cópia do contrato da água, deixei, porque eles disseram que tinha que levar lá Corquis, na IPAL, tinha que levar Corquis a dizer que o bairro está canalizado. Eu disse, não, o bairro está canalizado. Documento que justifica. Eu tinha a cópia da IPAL, que é do que da água. Eu entreguei a cópia, tinha que escavar buracos em direção da canalização que os homens fizeram. Sem você fazer canalização, não saía água. Procurou-se ouvir a empresa pública de águas de Luanda e Paulo, mas não se pronunciou sobre o assunto e prometeu responder nos próximos dias, depois de fazer um levantamento no local. Além do problema da água, a criminalidade também é um assunto que preocupa os moradores desta zona. E eles pedem a intervenção urgente da polícia local para a resolução deste problema. E uma das medidas que eles querem é o aumento do patrulhamento, principalmente no período noturno. A criminalidade é muito cruel aqui. Assaltos, meninos vêm de motorizada. Começam pela essa escola Eusébio que temos aqui atrás. Essa escola é mais vítima de assaltos. E uma travessa que temos aqui da rua do Figo. São as ruas que têm mais assalto. Eles vêm de motorizada, tiram os telefones das senhoras. Ainda semana passada, foi ontem, que agarramos um gatuno, mas houve a intervenção da polícia. A polícia não temos carro para agir, ronda não temos. E eles aproveitam na noite calada quando não há energia. A carência do patrulhamento da polícia. Há muita criminalidade de manhã e naquelas horas noturnas. Penso que a administração vai lá pelo nosso lado, a segurança para a população. E o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda garantiu o seguinte. Há um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas de forma a inverter o quadro. Nós temos que compreender que, obviamente, tendo em conta a floresta de problemas, às vezes a inversão do quadro tende a demorar. A fotografia que persiste é esta, da falta de policiamento, a falta disso. Mas não,
há policiamento de facto, mas o policiamento é direcionado ao problema. No âmbito do policiamento de proximidade, porque devem ter, portanto, o entendimento de que a construção do ambiente de segurança deve ser, a comunidade deve ser parte integrante. O projeto Ronjo Yeto recebeu os primeiros moradores em 2005 e conta com uma esquadra policial. E seguimos para o município de Belas, que ganhou um novo administrador, indicado recentemente pelo governador da província. Falamos de uma zona com inúmeros desafios, entre os quais destaca-se o fenómeno de venda e ocupação ilegal de terrenos, além do deficiente saneamento básico. É dos municípios mais organizado, mas que ainda assim tem problemas prioritários por superar. A falta de água, energia elétrica, saneamento básico, segurança pública e a boa mobilidade interna são dificuldades ainda sonantes no município de Belas. No bairro do Sossego, as vias de acesso continuam em mau estado. Os moradores contam que o problema está assim há muito tempo. E esta via, quando cai chuva, é precária, não dá para passar, carros pequenos não passam, multa não passa mesmo nada. Até os caminhões. E até de maneira que, neste momento, nem o carro, nem monta, ninguém consegue ir direito. Todos nós estamos a dar volta, muita volta, só para termos acessos ao Sossego, então, Luquembo. Fora as vias de acesso estão a criminalidade e a falta de transportes públicos. Estamos a perder moto, porque você ainda vai querer fazer jantar, posto lá, os bandidos vêm cracrar sem luz, fica complicado. Só temos aqui, de momento, um táxi daqui até o Sossego. E o valor não é adequadamente, porque daqui ao Sossego são 200 kwanzas. É uma distância como se for do Benfica até a Uísia. Já no bairro 28 de agosto, logo à entrada, os buracos desaceleram o ritmo da marcha, porque de asfalto só restou esta porção para contar a história. Aqui, os moradores debatem-se igualmente com a precariedade dos serviços sociais, como conta Dona Helena, moradora há 14 anos. No bairro não estamos a ver nada. Pior mesmo a escola. Minhas crianças estão ali, enxotaram na escola. Está 2 semanas assim na escola, porque do colégio eu sou viúva. Não tem quem me ajuda, sei lá, o negócio bancário está vazio. A escola pública aqui não tem, está lá longe no 15. Como é que as crianças só apanham táxi e depois vão lá? Agora o dinheiro de apanhar táxi todos os dias para ir lá, vamos tirar aonde? Nas áreas da saúde e educação, as dificuldades são igualmente visíveis. Sem unidades sanitárias, os moradores são obrigados a percorrerem para outras localidades onde consigam encontrar um atendimento. O problema é extensivo até os bairros Macuia e Boa Esperança. Já as pessoas que estão com subida, são obrigatórias de fazer parto mesmo aqui em casa. Se é para ir no hospital, é rasca procurar dinheiro, como é que eles vão ir até lá no hospital? Aqui mesmo nosso bairro está mal mesmo. Aqui o estado das vias de acesso inspira preocupação. E pela falta de transportes, os moradores encontram refúgio nas motorizadas e, principalmente, nas carrinhas adaptadas. Visto que nesta zona é uma zona de difícil acesso, na qual não facilita os GIACs, os mini-autocarros, autocarros a trabalharem aqui ou a trafegarem aqui. Então, nós assim decidimos, como somos moradores mesmo desta zona, decidimos falar com os patrões que têm as carrinhas, de forma a nós trocarmos de atividade. Esta carrinha, em horários de ponta, chega a levar até 40 passageiros. E como não há outras formas de sair daqui do bairro até a via principal, este é o único meio que os passageiros encontram. E andar por aqui não é fácil, porque as condições da via não facilitam. Assim que não choveu, está mais ou menos, mas quando chove mesmo é caso sério. A luz verde para essas dificuldades está voltada no PIM, que prevê a construção de mais infraestruturas como hospitais, escolas, estradas e projetos de eletrificação. O município, com uma população estimada em 621.064 habitantes, anda cada vez mais ávido por melhorias. Essas e outras dificuldades são alguns dos desafios que o novo administrador do município de Belas terá pela frente. Especial Março, mês dedicado à mulher angolana.
E trazemos hoje o exemplo inspirador de Maria Ndizolele, uma mulher do Kazenga que se dedica à atividade de mototáxi para contribuir no sustento da sua família. Ela conta à nossa equipa como funciona a coragem de encarar a estrada todos os dias nessa profissão mais dada para os rapazes. Medo ou vergonha na minha vida não existe. Tem muito, orgulho muito a minha mulher. Não tem mais outro trabalho que eu faço. Eu tentei fazer muita coisa a fazer, fiz negócio, vai daí por aí, não deu certo. Aparentemente frágil e indefesa, mas nem tudo é o que parece. Afinal, quem é ela? Ela chama-se Maria Ndizolele. Hoje vamos conhecer a sua história. Mãe, esposa, dona de casa e trabalhadora, Maria Ndizolele ganha vida exercendo a atividade de mototaxista no município do Kazenga. Eu sou motoqueira, minha vida mesmo é fazer táxi de moto. Eu sou mesmo mãe grande na moto, não tem mais outro trabalho que eu faço. Eu tentei fazer muita coisa a fazer, fiz negócio, vai daí por aí, não deu certo, mas estou vendo um pouco melhor na minha vida é fazer táxi de moto. Diante dos obstáculos da vida, Maria mostra sua força. Para ela, o ditado popular segundo o qual a mulher é o sexo frágil está fora de questão. Maria está preparada para enfrentar mais um dia de luta no exercício de uma atividade que não é muito comum entre as mulheres, e isso desperta a atenção de quem a vê. É nesta paragem onde começa o seu trajeto bastante agitado. Uma mulher forte que, mesmo com as dificuldades da vida, mantém sempre o sorriso no rosto e um olhar de esperança. Ela é guerreira, possui desejos e sonhos nobres. Meu projeto mesmo, eu penso mesmo, quero entrar na escola de condução, mas não tenho condições para conseguir entrar na escola de condução. Eu só quero ser mesmo caminhonista, levar contentor mesmo daí do Porto Seco ou fazer táxi de autocarro. O auxílio do seu marido é uma das suas motivações. Eu já trabalhei com ele na moto. Eu estou a cobrar. Maria é minha mulher, dá muito tempo, tenho 20 anos com ele. É por este pão na mesa que Maria suporta todos os dias preconceito e humilhação quando vai para a rua. Uma vez uma senhora nos Kwanza, ele me meteu moralizado, mas comigo não vale. Ele me viu e falou, moça, você mesmo mulher bem bonito assim, não vi mais outra coisa para você fazer. Vê se meter mesmo no táxi de moto, essa é poeira, tudo. Hoje ainda vai descer. Maria conta-nos o que ela mais precisa e revela um dos seus maiores desejos. Eu não gosto de ficar parado, eu não posso passar dia em casa. Nesse momento mesmo, estou precisando mesmo, se alguém quer me ajudar, vou pedir mesmo favor. Me ajudar a me arranjar uma moto, vai me facilitar, vai me ajudar muito a minha vida. No final do dia, Maria volta para casa motivada e encontra a celebração em comemoração de mais um aniversário dos seus gêmeos. Muita gente hoje em dia não chegou nesse dia, mas Deus está lhe ajudar, está lhe proteger, agradecer muito. De melhor não tem, mas muito conseguimos sua saúde. Vale a pena ser mulher. Maria Ndizolele teve que se reinventar para sair da situação em que se encontrava em função do drama que vive. Maria poderia desistir, todavia, esta mulher guerreira optou por resistir. Mulher e exemplos que inspiram na nossa sociedade. No próximo bloco, petróleo no mercado internacional com foco no preço do Brent. Ainda hoje, o resumo da visita de Estado do presidente francês, reações em torno dos novos acordos assinados. Voltamos depois do intervalo. Até já.
Segunda parte do jornal, dominada essencialmente pela visita de Estado do presidente francês ao nosso país, marcada pela assinatura de importantes acordos de cooperação bilateral. O setor da agricultura ganha um novo impulso no intercâmbio. Confira a seguir o resumo do que marcou o encontro entre o presidente João Lourenço e Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês disse hoje aos jornalistas em Luanda que o reforço em matéria de parcerias agrícolas e agroalimentares está no âmago da visita oficial que efetua a Angola. Emmanuel Macron confirmou o lançamento de vários acordos de parceria nos setores da educação, segurança marítima e para o fortalecimento da francofonia no ensino angolano. Lançamos uma parceria estratégica em vários setores, como o senhor presidente recordou, nas áreas da educação, capacitação, formação superior e investigação. Vários acordos foram assinados hoje, outros serão assinados daqui a algumas horas, entre o INAMET e o Metofons Internacional, o que mostra a força desta parceria aplicada a questões climáticas. No âmbito da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao nosso país e no quadro da cooperação bilateral entre Angola e França, foram assinados 4 acordos principais, com realce para os setores das finanças, agricultura e telecomunicações. O presidente angolano disse que no domínio da energia, Angola conta com a França também para a transição energética para fontes amigas do ambiente. Foram assinados alguns instrumentos de cooperação, exatamente 4, na presença dos 2 chefes de Estado. E Angola reitera o seu interesse em cooperar com a França em vários domínios, nomeadamente no domínio da agricultura, tanto da agropecuária, da transformação dos produtos do campo, das pescas, do turismo, da energia, algo que já não é novidade, portanto, já vem acontecendo praticamente desde que Angola está independente. Nesse domínio da energia, contamos com a França também para a transição energética para fontes amigas do ambiente. Portanto, Angola fez essa aposta já há algum tempo e para a sua concretização contamos também com know-how francês e com investimento das empresas privadas francesas. O estadista francês realçou a nova etapa nesta cooperação agrícola entre Angola e França em setores como café, mandioca, algodão, leite, processamento e distribuição de alimentos, que, no seu entender, está alicerçada na estratégia de soberania alimentar. Está no âmago desta visita e das nossas discussões o fortalecimento da parceria do setor agrícola, com efeito no ensino, formação profissional, com a criação do Instituto de Tecnologia Agroalimentar, que foi inaugurado em 2020, e o Liceu Agrícola lançado pela ADP, e também no setor veterinário, com a Escola Nacional. Emmanuel Macron destacou o papel de Angola na resolução de conflitos regionais em África, com realce para a situação na República Democrática do Congo. Tivemos uma discussão bastante aprofundada que alimenta grandes esperanças de obter resultados concretos nos próximos dias, para que haja uma desescalada e um caminho rumo à paz, porque Angola, hoje, desempenha um papel essencial em termos estratégicos para todos nós e para a região. De acordo com o presidente João Lourenço, França e Angola têm intensificado a cooperação nos domínios da educação e do ensino superior, uma parceria que o Estado angolano também manifestou interesse em continuar. A França tem trabalhado com Angola nos domínios da educação, do ensino superior, e nós estamos igualmente interessados em continuar. Portanto, é uma boa parceria que encontramos a nível dos nossos parceiros europeus. Os 2 países estabeleceram relações diplomáticas a 17 de fevereiro de 1976 e a cooperação entre ambos conheceu novos desenvolvimentos depois da visita oficial do presidente João Lourenço à França a 28 de maio de 2018.
E connosco nos estúdios está o Dr. Matias Pires, professor de Relações Internacionais, com quem seguimos para uma breve análise desta visita de Estado de Emmanuel Macron. Doutor, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Portanto, uma visita breve, mas também super produtiva, pelo que podemos observar. Boa noite, Simeão. Boa noite, telespectadores da rede Girassol. Efetivamente, o presidente Macron ficou poucas horas no nosso país por causa da sua agenda bastante preenchida, porque neste périplo visita não apenas Angola, mas também o Gabão, de onde veio, e seguiu para os Congos. Primeiro em Brazzaville e depois em Kinshasa. Portanto, mesmo assim, é um momento que cimenta as boas relações entre Angola e a França. Como pode imaginar, para além dos 4 acordos que foram rubricados, já existiam tantos outros. Portanto, prefaz agora, no total, 30 acordos de vários domínios, de modo que pensamos que é um elemento a considerar, tendo em conta o peso da França no plano econômico e também político. A França é país do G7, tanto os 7 países mais industrializados do mundo, a maior potência agrícola da Europa Ocidental, no plano político-diplomático, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A França é o país da Europa Ocidental que mais influencia as dinâmicas políticas e sociais em África, e por isso mesmo foi uma presença importante. Deixa-me dizer que não é o primeiro presidente francês a visitar o nosso país. Lembro-me, em 2008 esteve aqui o presidente Nicolas Sarkozy. Em julho de 2015 recebemos o presidente François Hollande. Simeão vai recordar-se que ele até veio acompanhado de um atleta francês de origem angolana, Blaise Matuidi, e agora temos o presidente Emmanuel Macron. Portanto, em termos daquilo que é a presença francesa em Angola, residem no país cerca de 2.000 cidadãos franceses. No plano econômico, para além da presença no setor petrolífero, onde dominam cerca de 45% da cota de produção nacional, temos também outros setores. Por exemplo, a indústria cervejeira, o grupo Castel, passa a publicidade, é a detentora das marcas Cuca, ECA e Nocal. E é um setor que emprega muita gente, quer empregos diretos como indiretos. Portanto, quando alguém está, por exemplo, a comercializar cerveja numa roulotte, está indiretamente empregado nesse circuito. Temos também a logística de transportes assim associada. Portanto, uma grande representatividade económica. Sim, a França tem, no conjunto, 60 empresas a operar no nosso país, mais 45 de direito angolano, mais de capitais franceses. De modo que é um ator importante. Sabe também que Angola tem assumido cada vez maior relevância em termos das questões de paz e segurança em África. E há países que enfrentam instabilidade que são da influência geopolítica da França. Quando olhamos, por exemplo, para a República Centro-Africana, quando olhamos para o leste da República Democrática do Congo, a concertação político-diplomática entre Angola e a França é um fator fundamental, na medida em que, por exemplo, em setembro passado, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Emmanuel Macron reuniu com Paul Kagame e Tshisekedi, tanto Félix Tshisekedi da RDC e Kagame do Ruanda, para discutir a questão da paz no leste da RDC. E considerando que o presidente João Lourenço é o campeão para a paz e reconciliação em África e também o mediador indicado pela União Africana para, portanto, permitir que o conflito que cria instabilidade no leste possa ser dirimido, esta concertação entre os dois estadistas certamente vai contribuir para que se possam dar passos mais consistentes em prol da busca da paz e estabilidade na RDC. Não é por acaso que o presidente Emmanuel Macron veio aconselhar-se primeiro
junto do presidente João Lourenço, que é o presidente da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, onde se situam a RDC e o Ruanda, que é para depois, quando falar com o presidente Tshisekedi, ter um quadro mais próximo daquilo que é o contexto em que ocorre essa guerra e os desafios que se colocam em prol da sua resolução. Exatamente, doutor. Portanto, já fez referência que hoje foram assinados 4 acordos que considera complementares, portanto, a cooperação Angola-França vasta e já tem anos históricos. Nesses 4 acordos estratégicos, dentro daqueles que são os grandes desafios que o país tem, portanto, as áreas de eleição dizem alguma coisa ao doutor? Portanto, como é que olha para os setores contemplados nesses 4 novos acordos assinados hoje? Bom, no âmbito da deslocação do presidente Macron, o foco principal foi o setor agropecuário. Tanto o setor da agricultura é lá onde se direcionou maior investimento em termos da agenda negocial. Empresários deste setor, tanto franceses, reuniram com o nosso departamento ministerial competente e também participaram do Fórum de Negócios, de modo que foi assinado um dos acordos, por exemplo, de maior relevância, tem a ver com a construção de um satélite que vai mapear, digamos assim, os campos agrícolas e, eventualmente, fornecer informação científica sobre a qualidade dos solos, as questões climáticas, enfim, que são relevantes em termos daquilo que é a ciência ligada ao setor agropecuário. Foram também assinados outros acordos que se juntam aos anteriores, não são complementares, mas cada um deles tem o peso que tem. Nós temos acordos no setor da aviação, sabe que a Air France voa para o nosso país há bastante tempo, mas também no domínio da defesa e segurança há acordos com a Boeing, com a Airbus, que é a empresa, portanto, francesa do setor da aviação. Também há acordos no setor tanto do clima, entre a Meteo da França e o nosso INAMET. Há acordos do setor, tanto da proteção recíproca de investimentos, de modo que levaria algum tempo para citar a lista dos 30 acordos existentes entre os 2 Estados. O mais importante é sinalizarmos de que há essa vontade dos 2 Estados em aprofundar a cooperação, porque nos últimos tempos a França tem estado a perder algum protagonismo no nosso continente, nomeadamente no Mali, no Burkina Faso, na República Centro-Africana, e é do interesse da França que encontre novos parceiros para que possa eventualmente redirecionar os seus investimentos em África, porque interessa-lhe essa permanência em África. É uma presença secular já da França, de modo que isto abre oportunidade para que Angola possa capitalizar a sua cooperação com os gauleses e, eventualmente, colher investimento direto que possa ajudar o país a tornar mais efetivo o seu plano de diversificação da economia. Portanto, ganha a agricultura nesses novos acordos assinados, numa altura em que o país tem, de 2023 para diante, grandes desafios, particularmente a nível da agricultura, direcionados à garantia da segurança alimentar profundamente. Estando estes acordos direcionados, particularmente nesta linhagem, isto representa algum passo significativo para o país? Portanto, há garantias de que neste ano, pelo menos, os resultados estejam salvaguardados a nível dos grandes programas do setor agrícola? Bom, não posso dizer já este ano, porque não tenho a substância do acordo. A agricultura requer tempo para projetar, para semear e para colher, para dar tratamento, portanto, à colheita, para que os produtos possam chegar nos mercados de consumo em ótimas
condições. Nós precisamos estimular as nossas exportações para outros mercados, com incidência para o mercado europeu, daí termos o Prodese e, obviamente, havendo empresas francesas a produzir aqui, vão produzir com o padrão europeu e isso naturalmente vai facilitar que o país exporte para estes mercados bastante exigentes. Nós temos uma vasta tradição de produção de café, que é um produto muito consumido em França. Nós também já temos alguma produção de cacau, outro mercado também importante para os franceses, mas não só. Sabe que no quadro da intervenção russa na Ucrânia, hoje fala-se muito das questões que têm a ver com a segurança alimentar e Angola pode ser um país que ajude a atenuar esta crise alimentar mundial, considerando as nossas condições favoráveis, quer em termos de solos férteis, bem como uma rede hídrica muito rica que facilita, de alguma forma, a produção agrícola. Mas também podemos olhar para outras vertentes que certamente a dinâmica de cooperação entre os dois Estados poderão estimular. Nós, no passado, tivemos aqui, por exemplo, uma presença significativa da França na indústria automóvel. Há marcas francesas que se tornaram célebres no nosso país e, portanto, pensamos que com esta redinamização da relação podemos, eventualmente, voltar a ter estas marcas e conseguir que gerem empregos, tanto reduzir o emprego e, por arrasto, reduzir a pobreza, melhorar a qualidade de vida dos angolanos, tanto empoderá-los, gerar renda para as famílias, são mais-valias que interessam ao nosso país. De facto, Dr. Matias, antes de fecharmos, eu queria que olhássemos para o facto de, bem neste início do ano, o país ter registrado com esta, se não estou em erro, a terceira grande visita a nível internacional que tem significado relevante no reforço da cooperação. Tem algum significado particular isto, a nível diplomático? Significa que começamos bem? Estamos no início ainda. Bom, nós, quando olhamos para estas visitas, temos que regozijar-nos no sentido de que traduzem o prestígio que o nosso país vem adquirindo a nível externo, porque as pessoas não vêm aqui por filantropia e não vêm a turismo. Portanto, há o reconhecimento efetivo de que Angola é um parceiro a ter em conta nas questões econômicas, questões diplomáticas e políticas, um pouco não apenas na geopolítica do continente africano, mas também do mundo. Falou em 3 grandes visitas, mas eu posso aqui começar por referir-me ao facto do presidente João Lourenço ter assistido à investidura do presidente Lula no Brasil. Ainda no mês de janeiro nós recebemos o ministro de Negócios Estrangeiros da China, que é a segunda maior economia mundial atualmente. Tivemos o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Muito recentemente tivemos os reis da Espanha e agora temos a presença do presidente Emmanuel Macron. Portanto, tudo isso traduz a crescente importância de Angola ao nível internacional. Muito obrigado, Dr. Matias, por estes breves instantes, um olhar ao que foi a jornada ao longo deste dia histórico, particularmente para Angola e França. Agradecemos mais uma vez e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, Dr. Matias. E seguimos a olhar para outras notícias no Girassol Jornal e particularmente para o petróleo no mercado internacional. O Brent, produto de referência para Angola, está a ser negociado perto dos $90. O barril fechou as negociações nas últimas horas em 84,5.
Explosão de uma refinaria ilegal mata 12 pessoas na Nigéria. A Janete Meio-Dia está pronta para os destaques da atualidade internacional. Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Ora. Boa noite a todos. De acordo com a polícia local, os 12 foram vítimas também de um incêndio na região do delta do Níger, quando tentavam roubar petróleo em um oleoduto nesta sexta-feira. Os residentes da região relataram um número maior de mortos, enquanto as autoridades garantem que estão a trabalhar para determinar o número de vítimas, bem como as causas do incidente. Outras notas internacionais já a seguir. Um grupo de 12 pessoas na República Democrática do Congo fez uma emboscada a alguns passageiros numa estrada para os incentivar a protestar contra a visita do presidente francês Emmanuel Macron, agendada para este sábado. Os indivíduos usaram megafones para comunicar com os passageiros, aos quais distribuíram panfletos. Um dos ativistas envolvidos na campanha disse que Macron está a ir para Kinshasa com o objetivo de tentar seduzir os congoleses, porque entende que a maior parte da África Ocidental virou as costas para a França. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram um exercício aéreo combinado nesta sexta-feira, segundo o Ministério da Defesa daquele país asiático. Através de um comunicado, o Ministério sul-coreano explicou que o objetivo do exercício era coordenar e demonstrar a dissuasão norte-americana contra as ameaças da Coreia do Norte. Na manhã desta sexta-feira, os dois países anunciaram a realização de exercícios militares conjuntos em grande escala, denominados Escudo da Liberdade, de 13 a 23 deste mês. O governo russo afirmou nesta sexta-feira que tomaria medidas para evitar novas incursões na fronteira com a Ucrânia. A declaração foi feita um dia depois de acusar nacionalistas apoiados pela Ucrânia de matar 2 pessoas numa operação na fronteira no sul da Rússia. O presidente russo Vladimir Putin disse que a Rússia foi atingida por um ataque terrorista na região sul de Briansk e prometeu esmagar o que considerou ser um grupo de sabotagem ucraniano que disparou contra civis. Entretanto, um conselheiro presidencial ucraniano acusou a Rússia de encenar o incidente como uma falsa provocação para justificar a agressão contra a Ucrânia. 211 migrantes foram resgatados na costa de Lampedusa, na Itália, pela guarda costeira daquele país nesta sexta-feira. A operação de resgate noturno foi realizada por 2 barcos patrulha, depois de interceptarem um barco de pesca em perigo com vários migrantes a bordo. Desde o início do ano, cerca de 9.000 migrantes foram salvos durante as operações de resgate realizadas pela Guarda Costeira. Entretanto, há alguns dias, um naufrágio causou a morte de 67 pessoas depois de um barco que transportava 150 a 120 imigrantes terem batido contra uma rocha a poucos metros da costa de Cutro, no sul da Itália. Está contada a atualidade internacional. Simeão Mundula, boa noite. Muito bem, Janete. Boa noite. Até amanhã. Bom descanso. E seguimos ainda no quadrante internacional. Decorre no Panamá a Conferência Internacional sobre os Oceanos, evento que conta com a participação de Angola, representada por uma delegação liderada pela Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos. Sobre os Oceanos, que teve início no dia 2 deste mês na República do Panamá. Esta é a primeira conferência a realizar-se num país da América Central, que tratou de assuntos como novos compromissos para promover a economia azul, a expansão das áreas marinhas protegidas, avaliação das inúmeras iniciativas para reduzir a poluição com plásticos e outros resíduos, assim como acabar com a mineração em alto mar e financiar projetos de proteção marinha. Denominado Nosso Oceano, o evento visou buscar consensos de um possível acordo para a proteção das águas internacionais e usar tecnologias de satélite para combater a pesca ilegal. A delegação de Angola foi chefiada pela Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, Carmen Neto. O evento é uma iniciativa do enviado presidencial especial dos Estados Unidos da América para o Clima, John Kerry. E a seguir, olhamos para dados tornados públicos pela Unesco sobre mulheres que não fazem uso do telemóvel, um dado algo surpreendente, numa altura em que o mundo vive a 4ª revolução tecnológica. O número chega a mais de 200 milhões. A presença das mulheres na ciência e tecnologia constitui, nos últimos anos, um tema de debate no mundo contemporâneo. O desenvolvimento da educação digital inclusiva e da tecnologia transformadora é um requisito fundamental para um futuro sustentável.
Milhares de mulheres no mundo não têm acesso a telemóveis e à internet. A informação foi avançada pelo representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Mesquita Vale. Esses dados, na verdade, foram produzidos em conjunto com a ICOPS, um conjunto de várias organizações. Basicamente, as últimas informações dizem que no mundo inteiro, 200 milhões de mulheres a menos do que homens possuem telemóveis, 250 milhões de mulheres a menos do que homens acessam a internet. O responsável disse ainda que na África subsaariana a exclusão digital deve-se a diversos fatores. A questão na África subsaariana, ela diz muito em relação a mulheres de meios mais pobres, meios rurais, mulheres que abandonaram a escola muito cedo ou que nunca frequentaram. Elas são, vamos dizer, a parte mais excluída em termos de acesso digital. É o caso também de Angola? É o caso também de Angola, em certas regiões. Claro que se analisarmos estatísticas dentro da capital com outras províncias, o quadro vai ser bastante diferente. Então, as estratégias para poder conseguir resolver este problema, elas são multidimensionais também. De acordo com a Organização das Nações Unidas, as desigualdades no contexto das competências digitais são cada vez mais evidentes e têm deixado as mulheres para trás. Por isso, o tema do Dia Internacional da Mulher será Por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para a igualdade de género. E termina assim mais uma edição do Girassol Jornal. É sempre um prazer estar consigo. Voltamos amanhã. Boa noite.